Todos nós sabemos que o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece não é novo. Não é novo. O Krishna falava disso, os Vedas falavam disso, os iniciados do Egito sabiam disso e a Cabala sabia disso. Os sábios da Cabala conheciam isso há muitos séculos, muito tempo. Mas não estava posta no papel. Não havia sido colocado no papel. E a história da Cabala diz que, pouco tempo depois da destruição do templo de Jerusalém, ali no ano 70, o Rabino Akiva designa Rabi Shimon Bar Yochai para colocar no papel todo o conhecimento da tradição hebraica oral, porque com a destruição do templo, o risco de tudo se perder era muito grande, não teria mais. Os judeus não tinham mais templo e tinham que ser expulsos de Israel. A chance desse conhecimento se perder era muito grande. Akiva não poderia prever que não iria se perder. Então, diz, olha, é o seguinte, você vai pegar e vai botar no papel, Shimon. Vai botar isso aí tudo no papel. Aí, Rabi Shimon pega e vai para dentro de uma caverna e passa 13 anos colocando tudo que estava na cabeça dele no papel. Aí ele vai escrever sobre o Deus único, a imortalidade da alma, o mundo espiritual, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a necessidade do autoconhecimento como instrumento da transformação das criaturas. Cabala, na essência, é isso. É dizer que tem um só Deus, que a alma é imortal, que a alma sai do corpo, que a alma se comunica com os vivos, que depois da morte as pessoas estão vivas, que no mundo espiritual elas continuam tendo experiências, que os espíritos retornam, que existe uma evolução e que a transformação moral é o caminho para a felicidade dos espíritos. Essa é a síntese do conhecimento que a Cabala tem. E aí, Rabi Shimon Bar Yochai vai colocar esse material no papel. Vai lançar esse texto. 13 anos escrevendo 22 volumes que compõem o Zohar. A obra se chamaria O Esplendor do Zohar. Só que conferir essa responsabilidade a uma só criatura é um negócio danado, né? Porque você pegar um cabra sozinho para escrever isso tudo que centenas, sei lá, milhares de sábios pensaram durante anos, aí ele vai sentar e vai escrever, e se ele se atrapalhar? E se ele se perder? Ele precisava de alguém, para, de certa maneira, revisar o texto dele. Mas quem revisaria o texto de Rabi Shimon se ele estava num período de grande perseguição e ele escondido no fundo de uma caverna, o Império Romano procurando por ele para matá-lo, e ele escondido no fundo da caverna, estudando e produzindo esses textos. Aí eu pergunto para você, Álvaro Mordecai, quem foi o cara que revisou o texto de Rabi Shimon e que trouxe as verdades espirituais que compõem a base daquilo que a Cabala tem, daquilo que o Zohar tem, daquilo que Krishna tem, que Buda tem, que Sócrates tem, que o Espiritismo tem? Quem foi esse cara que reviu? Eliyahu Hanavi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Hanavi, Bimera Yavo Eleinu, Mashiach ben David, Bimera Yavo Eleinu, Mashiach ben David. Profeta Elias. O profeta Elias se materializava dentro da caverna e dizia para o Rabi Shimon, passa esse negócio para cá que eu vou dar uma revisada nisso aqui, que esse trem está errado. Aí não, tira aqui, passa para lá, põe isso para frente, põe isso para trás. Ele revisou a obra do Zohar. Então os judeus entendem que quem trouxe o conhecimento espiritual. E aí não importa se é Krishna, se é Buda, se é Sócrates, se é Rabi Shimon, se é Elias. O que importa é que o conhecimento espiritual foi trazido nesse momento. E eu tenho uma versão não é bem do Zohar, coitadinho de mim, mas eu tenho um livro que estuda o Zohar. O cara estudou e
escreveu um em cima do Zohar. E ele comenta que, na introdução desse livro que eu tenho, que Elias, revisando o trabalho, disse, e está escrito na introdução do Zohar, que todo aquele conhecimento espiritual que a humanidade estaria recebendo, esse conjunto de verdades, seria abandonado pela humanidade. Que nós desprezaríamos o conhecimento da reencarnação, da imortalidade da alma, do mundo espiritual e de todas essas coisas. E que quando fosse na década de 1840, quer dizer, É verdade. Eu lembro que ia voltar. É lindo. Ia voltar, esse treco. 1840. Aí você diz, 1840? Como assim 1840? 31 de março de 1848, o que aconteceu? Os irmãos, Fenômeno o caso de Haifa, de Charles Horner, o alfaiate que chega volta o conhecimento espiritual para a humanidade. Aí os caras vão... Não, aí quando chegar essa época, as pessoas vão ler isso e elas vão entender, porque antes esse negócio vai ficar aí, mas ninguém vai dar valor. Não quer dizer que ninguém nunca deu valor, você sempre teve sábios cabalistas que estudaram, mas a humanidade, no sentido abrangente, elas não tinham esse conhecimento. Então, o conhecimento que a gente tem sobre a vida espiritual não pertence a ninguém. E desde Elias, a gente tem a notícia de como é que essas coisas acontecem.